Bom dia a todos. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. A mulher é o símbolo da vida. É através dela que nós retornamos para uma nova encarnação. E a cada vez que fazemos isso, nos elevamos e nos aproximamos mais de Deus. Mas, infelizmente, as mulheres, as criaturas, hoje em dia, estão esbanjando as suas energias sexuais no gozo imediato, na troca de parceiros, e quando percebem que estão grávidas, procuram eliminar o fruto do prazer. Não vamos nem dizer do amor, porque existe tanta liberdade hoje em dia, tanta troca, que é tudo feito por prazer ou para mostrar que eu sou dona do meu corpo e posso fazer com ele aquilo que eu bem entender. E nós sabemos que não somos donos de nada. Este corpo que temos é empréstimo de Deus para aqui vivenciarmos novas experiências e evoluirmos, aprendendo valores morais, intelectuais, espirituais, para chegarmos mais perto de Deus. O aborto é a interrupção da gravidez. E todos nós já sabemos, quem está vindo pela primeira vez, que quando se unem o espermatozoide e o óvulo, ali já existe um espírito unido através de um cordão fluídico que, na medida em que os meses vão passando, esse cordão vai se encurtando até chegar o momento do nascimento do bebê, que nasce para uma nova experiência como um novo servo de Deus. Existem o aborto espontâneo, é aquele que ocorre sem interferência externa, porque a mãe tem problema, ou porque o feto está com problema, ou quando ele é provocado. Quando é feito por parteiras, abortadeiras, parteiras não fariam isso, acreditamos, que elas têm muito amor em trazer novos seres à vida. Por curiosas, abortadeiras, e pessoas que estudaram para salvar vidas, mas que hoje, por terem seus diplomas cassados, ou para enriquecer, matam esses seres pequeninos sem nenhuma condição de se defender. Muitas pessoas dizem que há vários motivos para fazer o aborto. Até o Código Penal permite que se faça em caso de estupro e onde a mãe corre risco de vida. E também, ultimamente, saiu para aquelas crianças que não possuem cérebro. Mas não é porque não possui cérebro que não existe ali um espírito. Vamos contar uma pequenina história. Um casal de Poços, a mulher engravidou e fizeram exames nos Estados Unidos para saber se o bebê que viria era perfeito. Descobriu-se que ele não era. Mas esse bebê escolheu, antes de nascer, vir com problemas físicos. Ele era um espírito muito inteligente, de uma certa evolução, e por motivos pessoais ele pediu para voltar com problemas. Ao saber que o bebê estava com problema, os pais recorreram ao aborto. Depois de alguns anos, esse mesmo espírito retornou nesse lar, agora perfeito. Quando ele estava com 5 anos, num passeio com seu pai, o pai bateu o carro e ele fraturou 2 vértebras
e ficou paralítico. O pai, sensibilizado diante dessa situação, uma vez que era ele que estava dirigindo, ficava ali, acarinhando o seu filhinho, triste pelo que havia ocorrido, e a criança, na sua ingenuidade, lhe pergunta: papai, você não vai mandar me matar, porque eu fiquei assim agora, né? E é isso que estão fazendo hoje com as crianças que vêm com problemas também. Seria a mesma coisa fazermos isso, usarmos o que os nazistas faziam, que só pode haver seres perfeitos, e os que não eram condenados à morte. Se assim fosse, então, todas as pessoas defeituosas deveriam ser cremadas, não deveriam viver, se nós vamos querer entre nós somente seres perfeitos. E quem somos nós para dizer o que é a perfeição? Se nós estamos aqui aprendendo para nos tornarmos melhores. Voltando, então, os diversos motivos de aborto. Condições financeiras. Os pais não têm condição de criar um filho. A situação está muito difícil. Motivo moral. O estupro. O social. Os pais e a gestante não aceitam o bebê, que pode ser fruto de uma relação extraconjugal, ou veio no momento inadequado. O terapeuta, quando a mãe corre risco de vida. O eugênico, quando a criança pode nascer com problemas mentais ou físicos, herdados do pai ou da mãe, ou em consequência de radioatividade, de raio-x, de doenças infecciosas ou fator RH. E o demográfico, quando é proibido ou não se tem condição na região de alimentar mais uma pessoa. Isso acontece geralmente na China, onde as mães podem ter apenas um filho, desde que seja homem. E quando são mulheres, são abandonados nos orfanatos ou pelas ruas. Aí alguém vai lá, recolhe essas crianças, os pais ficam escondidos, geralmente a mãe, para ver quem vai levar o seu bebê. E são levados para essas instituições, que são verdadeiros depósitos de crianças. Os métodos de abortamento são inúmeros. Não vamos nem citar. Mas as que têm condições procuram uma clínica, onde lá há mais recursos. Outras que não têm, vão ou fazem uso de remédios, de amigos, e acabam provocando o aborto do bebê. No Livro dos Espíritos, na questão 358 e 359, tem a pergunta: o abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? E depois diz a resposta: existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus, porque é um assassinato. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime, tirando a vida da criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Na 359, no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que existe ao ser que não existe ainda. Porque a mãe poderá ter novos filhos e a criança poderá reencarnar outras vezes. A
crianças que foram abortadas, espíritos, 8 vezes. E o maior medo dos espíritos é o aborto, quando eles estão se preparando para o reencarne. Porque a rejeição é muito grande. E o sofrimento deles é imenso, imenso. E nós somos perguntados, quando vamos engravidar, da possibilidade de receber esse espírito. A não ser que a reencarnação seja imposta. Mas na maioria das vezes nós somos perguntados. E nós aceitamos recebê-los como nossos filhos. E é feita uma preparação. E depois, quando chega a hora em que percebemos que estamos grávidas, ou porque os pais não querem, alguns pais até levam as próprias filhas para fazer o aborto, praticamos esse crime hediondo e horrível contra seres que não têm condição de se defender. E todos nós temos necessidade de reencarnar. Através da reencarnação, progredimos, evoluímos, reparamos os nossos erros, nossos enganos cometidos em outras vidas e às vezes até nessa. E desde o momento da concepção, está presente os elementos básicos do ser humano, os recursos biológicos, psicológicos, espirituais, constituindo um ser com individualidade e personalidades próprias. As consequências do aborto para a mãe são terríveis. São complicações físicas, principalmente perfuração do útero e do intestino, hemorragias, infecções, inflamações do abdômen, da membrana que envolve o abdômen, anemias, frigidez sexual, esterilidade definitiva na mulher, necessidade de extração do útero, esgotamento, perturbações nervosas, envelhecimento precoce, tétano, inflamações do útero, irregularidades menstruais, acompanhadas de cólicas e ainda vários estados infecciosos de alta gravidade. Ela sofre de alterações deprimentes no centro genésico, que foi onde ela afetou, de sua alma, predispondo-se a dolorosas enfermidades em seus órgãos reprodutores, entre eles o câncer, e pelas quais muitas vezes vem a desencarnar. Tudo isso ela promove participando do aborto. Psiquicamente, o arrependimento, o remorso, a angústia pelo crime praticado e a obsessão, porque muitos espíritos, quando são abortados, eles se recusam a serem assistidos. Então eles se agarram ao útero da mãe, provocando hemorragias muito grandes. Muitas vezes eles as levam à morte, porque os médicos não conseguem estancar a hemorragia. São espíritos que querem se vingar porque a mãe não lhes permitiu a possibilidade de viver. Alguns as obsediam de tal forma, e principalmente quando a pessoa não se arrepende, não tem fé, não pensa em Deus, não faz uso da prece, ele fica ali inspirando ideias negativas na sua mente de suicídio. E juntamente desse espírito, juntam-se outros que querem a nossa infelicidade, que são os justiceiros, que perambulam pelas ruas, maltrapilhos, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Eles dizem que trabalham em nome de Deus. Não aceitam o aborto e ficam ali insistindo com a pessoa para que cometa atos dos quais ela vai se arrepender amargamente.
durante muitas encarnações. Um dos casos em que vimos no livro O Brilho da Verdade, um desses espíritos fez isso. Enquanto ela não tacou álcool no corpo e tacou fogo, ele não ficou satisfeito. Porque ele dizia, da mesma maneira que você fez comigo, eu quero que você faça com você. Ela poderia ter evitado? Poderia. Se não desse ouvido àquelas vozes. Mas ela entrou naquele círculo vicioso e, como eu disse, por não ter fé, não ter amor a Deus, não fazer uso da prece, se deixou envolver. E ele não fez somente isso com ela. Ele e os justiceiros que o acompanhavam, fez com o pai dela também, que a levou a fazer o aborto. Vai ser muito triste a situação desse espírito no futuro, da mãe que ficou ali sofrendo as dores da queimadura, mesmo o corpo estando morto. Porque foi um suicídio. Do pai, que se atirou na linha do trem e morreu despedaçado, como fizeram com o feto no ventre materno. Voltando aqui, então, praticando a obsessão que com frequência envolve essas mães, desestruturando sua personalidade e a constituição familiar, tem, sobretudo, carregado os hospitais e as prisões. Quando morrem, despertam no além, torturadas pela incessante recapitulação de seu ato. Ao reencarnar, trará marcas na sua constituição psicossomática e, chegada a ocasião da maternidade, terão muitos problemas e distúrbios gestacionais e ginecológicos e poderão até não terem filhos, embora a sua vontade imensa de Deus. Em consequência, a agressão voluntária contra o seu corpo físico grudou a folha. Mutilaram também seu perispírito e renascerão com marcas acentuadas em seu campo genético, podendo receber como filhos almas também que se viciaram suas formas e serão então mães de criminosos e suicidas, regenerando assim as energias sutis do perispírito através do sacrifício nobre com que se devotarão a esses filhos infelizes, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabarão reconquistando ao preço do sofrimento e do trabalho árduo. O homem que induziu a mulher, a companheira ao aborto, pelo abandono ou pela persuasão, terá como resultado de sua ação vil, na próxima existência, moléstias testiculares, distúrbios endócrinos e mentais, acompanhados quase sempre por processos obsessivos por parte de entidades que não perdoaram. O espírito que foi abortado, sem condições de perdoar, essa violência se revolta, gerando ódio e vingança por longos períodos, envolvendo os culpados em processos obsessivos de difícil solução. Todos os envolvidos, médicos, curiosas, sofrerão dolorosos efeitos espirituais pelos crimes praticados. Cissa era uma jovem, uma senhora pobre, tinha seu marido e tinha 2 filhos. Viviam assim uma vida difícil e ela engravidou. Ela era frequentadora assídua do centro espírita, seu marido não ia por causa dos horários, mas fazia o evangelho no lar, ela procurava trabalhar sempre no centro, quando ela podia. E ela engravidou.
uma ideia se instalou na sua mente. Ela não queria aquele bebê, ela não queria. E conversando com o seu marido, ela contou que estava grávida e queria fazer o aborto. E queria convencê-lo de que naquele feto não existia vida. E ele dizia, não, eu quero esse filho. Nós vamos dar um jeito de criar. Eu não quero sofrer as dores. Eu estou cansada de ficar sem dormir. Nós já temos 2 filhos para criar. Eu tenho que lavar, passar, cozinhar. Eu não quero mais saber desse trabalho, estou cansada. Mas você tem esse filho, eu e a minha mãe, vamos cuidar dele. Se depois você quiser continuar conosco, você fica. Senão você vai levar a vida que você quiser longe daqui. E ela dizia, eu não quero. E pensava assim, se eu fico, estraga a minha vida. Se eu vou embora, acaba com a minha felicidade. Esse espírito só veio para atrapalhar. Disse para o marido que ia pensar e saiu de casa. E foi até a casa de um médico espírita, um grande trabalhador da Seara, cujos pais trabalhavam também. E, no fim, eles fundaram uma creche. E ele estava dormindo e mandaram chamá-la. Ela estava em desespero, chorando. Ele veio preocupado. O que foi que aconteceu? Ela falou, o senhor sabe que a gente trabalha junto, que eu sou espírita, sou cristã, mas nós já temos 2 filhos, nós somos pobres, e agora eu engravidei de novo. E nós não temos condição de cuidar desse filho. Ele dizia, o que a senhora quer que eu faça? Eu te ajudo. Eu faço o seu pré-natal, eu faço o seu parto, eu te ajudo com medicação, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te ajudar. E o seu marido, o que diz? Ele não tem nada a ver com isso. Eu não quero mais fazer mamadeira, eu não quero lavar fralda, eu não quero nem saber. Eu não quero ter esse filho. Ele falou, mas a senhora está me ofendendo. E não existe vida nesse feto. Ele falou, como que não? Ele falou, é um serviço de engenharia tremendo que é feito. É uma coisa maravilhosa a máquina do ser humano, do corpo humano, onde é estudado todas as possibilidades para que essa criança venha ao mundo, trazendo todas as características para uma vida de sucesso. Você não pode fazer isso. Mas só o senhor pode me ajudar. Você está pensando que eu vou fazer o aborto? Você está muito enganada. Eu jamais faria isso. Tenha o seu filho e doe para alguém. Ou melhor, doe para mim. Eu prometo que vou cuidar dele como meu filho. Eu vou cuidar muito dele. Eu e minha mãe, olha, a mãe está em todas, hein? Vou cuidar dele com muito carinho. E vou dar a ele tudo aquilo que ele precisar. E quem sabe com o tempo, você se arrepende, você volta, eu lhe devolvo o seu filho. Mas deixa ele para mim. A senhora falou que tem 2 filhos. A senhora teria coragem de ver um dos seus filhos mortos? De forma alguma. A senhora teria coragem de pegar um cutelo, uma faca e esquartejar o seu filho? Eu jamais faria isso. Mas é isso que você está querendo fazer com esse ser que está aí no seu ventre. Pense em tudo que eu te falei. Doe seu filho para mim. Eu vou cuidar dele. Você vai amá-lo muito. E ela saiu. E tinha pedido para a mãe de fazer um chá. Ela não quis saber, foi embora. Daí a algum tempo, os mensageiros espirituais, que nos contam o lado de lá da história, foram até uma casinha, parecia humilde, do lado de fora. Mas, limpa, né? Mas do lado do plano espiritual, tinha marcas de sangue, pele grudada nas paredes, rostos em relevo. Era uma casa de aborto. E lá, do lado de dentro, estavam 3 mulheres. Entre elas, a Cissa.
que tinha resolvido fazer o aborto. Os amigos espirituais tentam, de todas as maneiras, nos ajudar para que mudemos de ideia e não cometamos esse crime dos quais iremos nos arrepender muito, muito. E nas clínicas, eles trabalham muito. São vários grupos ali tentando convencer as mulheres que ali estão para que não façam. Envolvendo o médico e suas assistentes. E eles entraram e estava lá a Tônia com a Zefa e mais uma outra senhora. Então, a Zefa falava assim para a Tônia: Tônia, você tem certeza do que você vai fazer? A Tônia falou: ai, eu estou ficando com medo. E os amigos ali. Então, e eles falavam na cabecinha dela, né? Tem o seu filho, você vai acarinhá-lo, vai amamentá-lo, vai fazê-lo dormir. Quem sabe o seu namorado, ao ver o seu bebê, ele te aceita e resolve casar com você, e vocês vão criar esse bebê e serão muito felizes. Pensa bem nisso, você gosta tanto de criança. E a Zefa falava assim: Tônia, veja bem o que você vai fazer. Olha, de Deus a gente não esconde nada. Vai que você morre. Vai que você fica defeituosa e nunca mais você pode ter filho. Vai que Deus te castiga e você tem um filho todo torto, estrupiado. Pensa dessa. Pensa, Tônia, pensa. Aí a Tônia falou, se ajoelhou, falou: meu Deus, me perdoa por eu ter vindo aqui matar meu filho. Tem problema que eu sou mãe solteira. Ninguém vai criar o meu filho por mim. Eu vou trabalhar muito, muito, muito. E vou cuidar do meu filho da melhor forma possível. Nem que eu tenha que varrer a rua. Mas eu vou criar esse filho. Manda para mim, meu Deus, esse filho perfeitinho e com saúde. Me perdoe por eu tentar matar o meu filho. Agarrou a mão da Zefa e falou: vamos embora daqui. Acho que Deus te falou no seu ouvido. E foram embora. E a equipe do plano espiritual ficou muito feliz com aquela atitude. Aí vem a enfermeira lá e fala: Dona Antônia, ela se foi. A próxima sou eu. E a Cissa entra. E eles tentando de todas as maneiras fazê-la mudar de ideia. E ela se deitou e vieram as injeções. E aquele espírito se debatendo desesperadamente no seu ventre. Ele abria a boquinha como a pedir socorro, mas o seu coração estava tão endurecido que ela não ouvia. E os amigos espirituais ouviram os seus gemidos e os seus lamentos, correndo daqueles instrumentos, porque os instrumentos queimam. E depois ele é esquartejado, é arrancado por partes do seu corpinho. E ele plasma na sua cabeça o sofrimento. Há espíritos que ficam 30 anos para se decompor, para poder voltar para uma nova encarnação. 30 anos. E ele se plasmou, e os enfermeiros estão ali para socorrer aquele pequeno. Mas ele sente muitas e muitas dores. E ele dizia: mamãe, por que você me matou? Eu ia ser tão bonzinho para você. Eu não ia te dar trabalho. Ai, como dói muito. Me ajude, me ajude. E ao sair do ventre, eles conseguiram tirá-lo, o seu espírito segurando nos braços. Ele se plasmou, a cabeça de um adulto, a pele, o braço de um adulto, a perna e o resto de criança.
espírito tem que fazer muitas e muitas cirurgias para retornar à sua forma normal. O seu sofrimento é muito intenso. Seu corpinho ficou jogado lá. Mas ele sente no seu perispírito tudo aquilo que lhe fizeram. Toda a rejeição, os maus tratos. Quando as mães tomam chá, o chá seca a placenta e o cordão umbilical. E eles morrem por asfixia e por queimadura. Nós não temos ideia sequer do sofrimento dos abortados. Uma pequenina queimadura dói tanto em nós. Imagine o seu corpinho inteiro queimado. Bom, a Cissa fez, saiu. Assim que ela saiu, os justiceiros já estavam acompanhando. Sua vida, a partir daí, não teve mais motivação. Ela viveu no inferno. Triste consigo mesma. Infeliz, mas sem se arrepender. Não contou para o seu marido que havia feito aborto. Contou que tinha sofrido um aborto involuntário. E havia também uma outra senhora lá no consultório. Ao ver a situação da Zefa e da Tonha, ela ficou pensando, por que eu vou fazer isso? E falou para a amiga, vamos embora. Você tem certeza? Vamos embora, eu posso ser dona do meu corpo, mas não sou do filho que estou levando. E se meu marido não quer mais filhos, eu tenho que me cuidar, mas ele também tem. Nós temos 3 e vamos criar mais 4. Tenho certeza que vai dar tudo certo. E se for, mais uma vez, a espiritualidade vibrou com tudo isso. Esse espírito que a Cissa abortou, no futuro, daí a alguns anos, ele voltou como filho do Dr. Júlio, aquele mesmo que ele se propôs a adotá-lo como filho. Nós recebemos nas nossas famílias afetos, desafetos e também estranhos. Esse era um espírito que viria no lar da Cissa, porque era um ente querido seu. E ele vinha com uma missão humanitária. E ele, então, iria voltar como filho do Dr. Júlio, que trabalhava muito na ajuda aos seus semelhantes, para continuar a tarefa. Madre Teresa de Calcutá dizia que a maior destruição da paz no mundo é o aborto. Porque através do aborto nós impedimos muitos espíritos de reencarnarem. Ela não falava isso. Porque se eles disserem, eles vão dizer que leram os livros da doutrina espírita e sabem do sofrimento dos espíritos e compreendem a reencarnação. Se a mãe do Allan Kardec o tivesse abortado, nós não teríamos toda essa maravilha que é a doutrina espírita. Chico Xavier, Oswaldo Cruz e muitos espíritos que vinham para cá, bacteriologistas, humanistas, médicos com especialidade de sanar as doenças, de curar epidemias, foram abortados. Então, é muito triste o aborto. A maternidade é a missão nobilitante da mulher. Seu instinto maternal desperta desde a infância, quando ela embala nos seus braços a sua boneca. É preciso alimentá-lo, direcionando corretamente, elevando sempre, mas é necessário que a mulher compreenda que a maternidade envolve muita renúncia e que esteja disposta a ela em benefício de seus filhos e de toda a família, pois o saldo maior será sempre o seu. A paternidade também requer sua dose de renúncia e abnegação, que só pode enriquecer e elevar o homem perante si próprio, a sociedade e o amor de Deus. Que o homem e a mulher saibam empregar corretamente sua energia sexual no engrandecimento da vida. Mas existe uma maneira. Das mulheres que já cometeram um aborto,
tentar minorar, pelo menos um pouco, essa situação. Arrependam-se do que fizeram. Tenham vontade de voltar atrás e fazer tudo de novo, tudo diferente do que fizeram. Peçam perdão àquele espírito que mataram. Peçam perdão que mataram o corpo. Peçam perdão a Deus pelo assassinato cometido. Orem muito por ele, mas com muito, muito amor. Entre numa obra de assistência. Cuide de crianças. Ajude os órfãos. Procure melhorar a sua vida, amando a todos, perdoando, tendo compaixão. Todos nós podemos fazer algo. E que nos conscientizemos sempre. E se nossas mães não tivessem nos dado essa oportunidade, não estaria aqui hoje. Era esse o recado que tínhamos que dar. Queremos cumprimentar todas as mães aqui presentes, pedir as bênçãos de Deus para todas as mulheres, para aquelas que são mães, que amam seus filhos, que procuram encaminhá-los na vida, e pedindo também para aquelas que abortaram, que encontrem o caminho da redenção, tentando minorar um pouquinho o sofrimento das criaturas. Vamos fechar os nossos olhos. Ave Maria, flor do céu, ouve a voz dos filhos teus, Maria, Mãe do mundo, estrela da alma atribulada, que as portas abrem celestiais, Maria, escuta as vozes dos mortais. Ave Maria, Ave Maria. Que nossa Mãe Maria Santíssima, com seu manto carregado de estrelas, derrame-as todas sobre esta casa, sobre seus trabalhadores e todos aqueles que aqui se encontram, Senhor, nesta manhã, encarnados e desencarnados. E assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.